Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sou o pastor Erval. Este é o nosso programa Edificação. Meu muito obrigado por todo o teu amor, atenção para conosco aí, ok? E continuo solicitando aí seu apoio, sua oração principalmente, mas também se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando, para nos ajudar a fortalecer o nosso canal. Nós falamos já no vídeo anterior alguma coisa sobre os problemas da vida emocionais. Amados, nós precisamos ter em mente que o fato da nossa conversão não significa que nós nos tornamos sobre-humanos, que agora há sobre nós uma redoma, que nada pode nos acometer, nenhum mal pode acontecer, ou coisas semelhantes a isso. Como já estou na vida cristã aí no ministério há quase 40 anos, de cunho pentecostal, eu creio nos dons do Espírito, eu creio em milagres, eu creio no poder sobrenatural do Deus vivo. Creio no poder da fé, mas também creio na importância de um conhecimento amplo, profundo, acurado e aguçado em toda a Bíblia Sagrada, porque aí então nós veremos, amados, que nem sempre tudo acontece exatamente como nós queremos, como nós pensamos, como nós almejamos. Estou aqui com a palavra de Deus aberta aqui. Um dos textos sagrados interessantes é 1 João 5,14, quando a Bíblia diz lá que se pedirmos alguma coisa ao Senhor nosso Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Ainda não está dizendo literalmente que vai nos atender, Ele vai nos ouvir. Por quê, queridos? Há uma mentalidade divina, celestial, Isaías 55 e outros pontos bíblicos se nos falam sobre essa realidade. O que seria, na verdade, a vida, o mundo já, se Deus tivesse concedido aos pastores, aos cristãos que já nos antecederam há milênios atrás? Acredito que talvez nem vida, mais mundo existiria. Né? Porque todos amam a volta do Senhor Jesus, o final de todas as coisas, não é verdade? Outro texto sagrado que nos faz repensar em relação a essa realidade é Provérbios 19, 21, onde a Bíblia nos diz ali que muitos são os planos dos nossos corações, intentos, alvos, objetivos, querer, vontade, que a gente vai lá, derrama o coração, ora, clama, jejua, pede a Deus, mas a Bíblia diz ali que são os propósitos de Deus soberanamente que vão, no final de tudo, concluindo na verdade. E isso tudo, querido, pode nos levar assim a conflitos, a medos, insegurança, traumas, que pode nos levar a abrir uma ferida na alma preocupante. Atos 16, versículos 6 ao 8 também diz sobre a viagem missionária de Paulo e que ele quis ali pregar na cidade de Bitínia e então na Ásia, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar a palavra. A Bíblia diz nos contextos gerais que a palavra deverá ser pregada a toda criatura. E Paulo foi chamado para pregar para gentes como da Ásia, da Bitínia, sim. Eram gentios. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. Mas a Bíblia é enfática em dizer ali no verso 6 e 8 que o Espírito de Deus não deixou ele pregar naquela região. E à noite ele teve um sonho, uma visão,
com um homem da Macedônia que o chamava para a Macedônia para ir pregar lá. E aí, quando ele foi para lá, as portas se abriram e deu tudo certo, e ele pregou realmente lá na cidade de Macedônia. É uma coisa difícil ao pé da letra de se entender isso daí, né? Outro relato, entre tantos, que nos chamam a atenção em relação a isso, seria Mateus 2, quando Herodes se viu traído ali pelos magos, ao qual ele tinha determinado que viesse avisar a ele aonde estava o menino, o rei dos judeus, porque Herodes queria matá-lo. Então ele manda o seu exército à cidade de Belém e matar ali crianças de 2 anos para baixo, que era a idade que ele calculava que Jesus teria naquele tempo. E assim o exército de Roma desceu para lá e, segundo alguns acadêmicos, foram cerca de 500 crianças assassinadas. A Bíblia diz que Deus orientou José e Maria para fugir do Egito. E aí eu fico pensando, meu Deus, e essas cerca de 500 crianças? Os pais, os familiares, os parentes dessas crianças, que viram os filhos, sobrinhos, etc., assim, morrer a sangue frio ali na frente. São coisas que devem chamar a nossa atenção, porque está na Bíblia Sagrada. Uma palavra que é até um tanto difícil de se explicar corretamente, e tem muito na Bíblia Sagrada, é a glória de Deus. Ela é muito ampla, muito profunda, ao ponto que chega um momento em que ela diz que para a glória de Deus, alguns ficam em pé e outros caem. E assim sucessivamente, amados. Há uma série de passagens, referência, textos sagrados semelhantes a esses. E que cada qual, principalmente os mais acadêmicos, mais experientes, gabaritados nos assuntos teológicos, sempre procurarão de alguma forma contornar, de alguma maneira, de algum jeito, tudo tal. Mas a verdade é que é muito maior o número daqueles que estão desviados das igrejas do que aqueles que continuam presentes servindo ao Senhor nosso Deus. E nós vamos ver que muitos se frustraram, tiveram decepções, nada ocorreu, aconteceu, quase nada como almejavam, esperavam, tudo tal, né? Então, amados, entendamos que a Bíblia diz, e eu enfoco isso daí, 1 Pedro 3,18, quando ele diz lá, né? 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Comece a focar em conhecimento, sabedoria com Deus. Pedir a Deus sabedoria, conhecimento para entendê-lo, compreendê-lo, a Bíblia, o reino de Deus, o reino dos céus, qual é a vontade dele, o propósito dele, as coisas dele, a vontade dele, o querer dele, ok? Para que a gente possa melhorar, aprimorar a nossa estabilidade, nosso crescimento e nosso avanço nesta fé sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.